Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um ESGcast. Hoje o episódio de número 18 com o tema Penas e Gozos Futuros e Duração das Penas. Meu nome é Rafael, sou aqui de Jaraguá do Sul e minha frase de hoje é de Chico Xavier. Ele diz assim: quando o espírito toma consciência de que é construtor de si mesmo, o artífice de sua felicidade, ele não para mais. Pode acontecer o que for, ele continua. Interessante, de acordo com o tema que nós vamos falar, né? Uhum. Então, da minha vez aqui, é Gasparino falando. Pode me tratar por Gaspar, de Itapema. E a minha frase é a seguinte: amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. André Luiz. Difícil, hein? É difícil porque nós estamos num estágio ainda bem abaixo do desejável, né? É bem complicado tu ainda entender o amor ao próximo com a ti mesmo. Então, muito complicado. Mas nós vamos ter que fazer isso, né? Vamos ter que batalhar muito para que esse momento a gente consiga fazer sem problema, né? Mais cedo ou mais tarde, todos nós chegaremos lá, eu penso isso. Chegaremos lá, com certeza. Mas quanto mais cedo a gente conseguir se desvencilhar dos nossos ranços, como a gente diz, né? Uhum. Dessa dificuldade que a gente tem de entender o Evangelho, de cumprir o que Jesus nos pediu. Quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor para nós, né? Com certeza, né? Evita algumas vindas a mais aqui no orbe terrestre, né? Assim como a criança quer sair logo da escola, nós também queremos sair logo disso, né? Sim, vamos sair do primário, passar para outra fase, de repente vamos para a faculdade. Tem muitas fases ainda para passar, né? Tem. E eu penso que depois que passar por todas elas, entra a fase do trabalho. Que, apesar da gente já ter que estar trabalhando, mas nós estamos aprendendo ainda. Com certeza, isso é muito importante ter falado isso. Porque o conhecimento sozinho não tem muita importância. Não adianta, né? De nada. Isso é verdade. Que adianta eu ser um exímio conhecedor de Bíblia, do Evangelho, de todos os princípios que são necessários para a evolução e não colocá-los em prática, né? Não, é complicado o negócio. É verdade. Então tá, vamos fazer uma oração para nós começar a nossa aula? Isso, com certeza. Então tá. Vamos levar nosso pensamento a Deus um minutinho. Vamos pensar em Jesus. Vamos pedir sua presença. Senhor, nos ilumina, envia seus espíritos de luz para que tenhamos uma aula produtiva, que possamos aprender cada vez mais, que possamos estar sempre bebendo do seu conhecimento, da sua luz. Ilumina, Senhor, todos aqueles que nos ouvem, que da mesma forma estão procurando um entendimento, estão procurando um conhecimento a mais. Que todos possamos aqui beber da luz do Senhor e aprender um pouco mais. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então, nosso tema de hoje, né? Penas e gozos futuros, duração das penas. Vamos falar um pouquinho aí de céu e inferno, de quanto dura uma pena que a gente tenha que pagar. É isso? É isso mesmo. Isso é parte do capítulo da justiça divina, né? Uhum. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, é interessante que a gente fale primeiro, fazer alguns questionamentos. Por exemplo, existe um inferno? Existe o céu? Sim. As penas que nós estamos sujeitos, elas são eternas? Então, esses são os questionamentos que basicamente a gente vai discorrer e que é bom esclarecer, primeiramente, que o céu e o inferno, eles existem sim, na nossa consciência, né? Não é um ambiente circunscrito, né? Sim. Porque nós que já tivemos uma cultura primeira que não foi a espírita, nós aprendemos que o inferno é aquele local de sofrimento,
com o capeta, o demônio, sei lá o quê, a Uhum. nos agulhar com um garfo, Uhum. e que eram eternas essa situação. Uma vez que caísse lá, né? Sim, não Sof- saía mais Sofria pro resto da eternidade. para o resto da eternidade. Então, assim também como o céu seria um lugar circunscrito, onde só haveria felicidade. Uhum. Nós aprendemos isso quando tivemos a nossa instrução religiosa, né? Sim. Mas, estudando a doutrina espírita, nós descobrimos que o céu e o inferno, eles até podem existir, mas na minha consciência, na altura, no total das minhas dívidas e no total daquilo que eu estou comprometido com o meu crescimento moral. Sim. Porque se entendermos que aqueles que são muito maus, que praticaram todo tipo de iniquidade, ao desencarnarem, eles vão ter toda essa situação à sua volta. E provavelmente eles vão sofrer muito, porque a justiça divina, como existe um velho ditado, ela não falha. Uhum. E Deus, né, na sua infinita bondade, como já falamos aqui em outras vezes, Deus não castiga ninguém. Deus não é mau. Pelo contrário, ele é infinitamente justo e bom. Uhum. Mas a justiça de Deus é tão perfeita, é tão, como é que vamos dizer, tão regular, que ao desencarnarmos, nós nos deparamos com as nossas verdades, com nossas falhas, com as nossas virtudes também, com certeza. Uhum. Mas como somos ainda espíritos em evolução, como habitamos um planeta de provas e expiações, é de se entender que as nossas imperfeições ainda são muito grandes, que os nossos débitos ainda necessitam de expiação. Sim. E quando passamos lá para o outro lado, essa situação está na nossa frente. Nos deparamos com os nossos problemas, nossos crimes, as nossas iniquidades que praticamos, não necessariamente na vida anterior, mas em outras vidas, às vezes muito mais distante do que aquela que a gente recentemente viveu. Sim. Só para ter um exemplo eu acho que até já falei isso aqui, do tempo que leva para expiarmos as nossas faltas. Elias, né, que viveu cerca de 800 anos antes de Cristo e que depois reencarnou como João Batista, foi na encarnação de João Batista, ele foi expiar uma falta que ele cometeu lá atrás, na época em que viveu, onde ele, Elias, numa situação lá, ele mandou decapitar 400 seguidores da religião do deus Baal. Uhum. Então, 800 anos depois, ele morreu decapitado. Sim. Veja o quanto tempo, né, muitas vezes demora para que a gente possa expiar as nossas... Um pecado, assim, né, uma falta, né? Uma falta. Assim, eu não sei se vale a pena. A comparação, acho que é sempre inevitável entre o céu e o inferno pregado, Sim. principalmente pela Igreja Católica, que acho que é a formação da maioria, né, das pessoas, com o que nós pregamos dentro da doutrina espírita. Eu penso assim, da nossa visão um pouco mais estreita, da nossa limitação de conhecimento, quando a gente desencarna, não sei se é de conhecimento de todos, mas a gente vai para o plano espiritual e vamos para um lugar de acordo com a nossa evolução moral, certo? Certo. Esse lugar pode ser bom e pode ser ruim. Tá? Tem um lugar que a gente chama de umbral, que normalmente vão para lá pessoas que estão assim, são pessoas mais ruins, são pessoas que têm um débito a resgatar. Então é um lugar sim de sofrimento, é um lugar que os espíritos passam frio, passam fome, passam necessidades, sentem dores, mas assim os espíritos vão para esse lugar, as pessoas vão para esse lugar por pura afinidade.
por pura sintonia. Isso mesmo. E vice-versa. Então, tem lugares que a gente, né, da própria literatura espírita, que eles chamam de colônias, que estão aqui mais próximas da Terra. Eu estou citando exemplos de lugares aqui que se refere ao globo terrestre. Então, tem as colônias espirituais que já são lugares melhores, onde já não há mais dor ou sofrimento. Sim, você ainda tem seus efeitos, você ainda tem os seus problemas, mas é a partir dessas colônias onde você se prepara para uma nova reencarnação, onde já reina paz, já reina ordem, e dali você se prepara para uma nova encarnação. Então eu penso que muito do conceito de céu e inferno que a gente tem hoje vem daí. Existem os lugares como umbral, que são considerados lugares infernais, digamos assim, porque há sofrimento, de fato. Só não é eterno, nunca é eterno. Deus não vai deixar nunca um filho dele, sofrendo para sempre. E a partir da hora que um espírito está pronto para evoluir, que ele está devidamente resgatado, ele vai para uma dessas colônias de resgate, e então ali ele se prepara para uma nova encarnação. Então, acredito que as pessoas vão confundir ou vão associar muito o inferno ao próprio umbral, que a gente lê tanto na literatura espírita, né? Com certeza. E para exemplificar uma das colônias que você falou, que é a que nós mais conhecemos, é a colônia Nosso Lar. Eu não quis citar especificamente Nosso Lar para as pessoas não terem esse estigma de que só existe o Nosso Lar, porque existem centenas de milhares de colônias no mesmo estilo de Nosso Lar, né? Mas a mais conhecida é em função do filme, em função do próprio livro do Chico, é a do Nosso Lar. É verdade. Uhum. Então, bom, vamos dar um exemplo do André Luiz, né, que tem aquela obra Exato. Que trata sobre a vida no mundo espiritual, né? Uhum. Ele ficou 8 anos no umbral. E ficou pouco tempo, sabe? Pouquíssimo tempo. Digamos. E no filme eles retrataram muito bem assim, o sofrimento que aqueles espíritos têm, uns sendo perseguidos, outros acorrentados, outros à míngua de fome. Exato. Então, para esses espíritos que se demoram a se arrepender, a pedir socorro a Deus, eles podem até entender que parece que estão no inferno e dali não vão sair nunca mais. Sim, sim. Imagina tu passar, no caso do André Luiz, foram 8 anos de sofrimento. Chega um momento que você acha que aquilo é para sempre, que você, meu Deus, né? Tô sofrendo demais. Nos próprios livros do André Luiz, nessa série que inicia com o Nosso Lar, ele cita casos de gente, de espíritos que estão lá há 300, 400 anos, sofrendo. Isso. Que estão lá embrutecidos, eles não conseguem entender que a causa de estar lá é deles próprios, eles mesmos criaram aquela situação. Enquanto a pessoa não entender que a culpa é dela própria, que ela precisa mudar, ela não sai de lá. Porque não é Deus que está prendendo ela lá, entendam? É a própria afinidade, o magnetismo dela com aquele lugar. É a lei de ação e reação. Enquanto a pessoa estiver com a mente voltada para aquele tipo de pensamento, para aquele tipo de lugar, ela fica lá. Então imagina tu passar 300, 400 anos, você acha que aquilo é de fato uma infinidade. Sem dúvida nenhuma. Não. Porque há espíritos que ao desencarnar levam consigo todo o seu ódio, o seu instinto de vingança. Exato. Que não tem nenhuma afinidade com Deus, com a religião. O que acontece com esses espíritos? Ficam lá esse tempo que tu falou. Uhum. E para eles é um inferno, e o inferno é eterno. Eles nunca mais vão sair de lá. Uhum. Mas se enganam, porque chega um momento de suas vidas em que eles despertam. Uhum. E despertam e pedem ajuda a Deus e fazem uma prece. E são socorridos, como a gente viu no filme. Espíritos de luz vão lá e os resgatam. E os socorre. Então é interessante a gente entender isso, que o inferno está em todo lugar. Uhum. Todo lugar onde tiver uma alma sofredora, ali é o inferno. Não deixa de ser, né? E não é eterno. Uhum. Assim também como o céu está em todo lugar onde existam almas felizes. Uhum. Então é muito interessante a gente fazer essa colocação para que
a gente entenda que inferno e céu é a nossa consciência, é a nossa evolução. Eu diria mais, é um estado de espírito, né? É o estado do É um estado de espírito. sem dúvida nenhuma. Eu citei assim, o umbral e as colônias só para citar um exemplo mais concreto, mais físico, né? Mas é um estado de espírito. Eu posso estar aqui encarnado vivendo o inferno, dependendo do meu sofrimento, dependendo do grau de problema que eu estou passando. E o contrário, eu posso estar vivendo o céu, dependendo da felicidade que eu esteja sentindo naquele momento. Então eu acho que isso é um estado de espírito da pessoa. Né? Sem dúvida nenhuma. O nosso tema, que fala das penas e dos gozos eternos, né? Uhum. Então nós até poderíamos dizer que o estado de feliz de uma alma, quando atingir os mundos celestes, esse ali vai ser eterno. Uhum. Porque nós somos espíritos eternos, né? Então quando eu atingir o máximo da evolução, que vou estar nos mundos celestes, dali você não volta nunca mais. Uhum. Você só vai evoluir, só vai trabalhar por bem. Exato. Como Cristo, né, que nunca deixou de trabalhar, cumprindo determinações de Deus e ajudando outros mundos a evoluírem, como é o caso do nosso, em que ele é o nosso patrono, né, o nosso dirigente, Uhum. porque os espíritos nunca vão deixar de obrar. Como Jesus disse, né, meu Pai sempre obrou, né? Sempre esteve trabalhando. Então, se Deus trabalha, nós também iremos trabalhar. Quando tivermos atingido a perfeição, né? De tudo que a gente lê, o que menos existe no lado de lá é ociosidade. Uhum. Essa visão de um céu onde você vai ficar numa nuvenzinha branca só curtindo a vida, isso de fato ela não existe. Não existe. Quando você atinge um grau de evolução, você entende que a felicidade está no trabalho, está em ajudar, está em evoluir. Então sempre vai ter um trabalho, sempre vai ter o que fazer, e essa é a lei natural de evolução, a lei natural do progresso. Né? Sem dúvida nenhuma. Uhum. Falar na lei de progresso, é esta lei de progresso, que faz parte das leis divinas, que são em número de 10, que nos faculta e nos dá a possibilidade de evoluirmos. Uhum. Evoluirmos como? Se conscientizando que certos defeitos, certas atitudes que temos, nós temos que abandonar essas práticas que só prejudicam a nós. Todo o mal que a gente faz e que muitas vezes você pensa que fez sozinho, que ninguém te viu, que você está livre, não. Você pode fazer mal para qualquer pessoa. E que muitas vezes essa pessoa, ao suportar essas maldades com resignação, e que para ela é uma expiação, ela se beneficia porque sofreu de uma maneira concordada, né? Uhum. Mas quem faz o mal está aumentando o seu débito. Sim. Quantos e quantas pessoas que articulam maldades, que praticam as maldades escondido de todos, matam, estupram, e ninguém descobre quem é, da justiça terrena, e eles acham que foram muito espertos ao praticar aquela maldade, porque ninguém lhes viu, ninguém lhes acusou, Uhum. e a justiça terrena não lhes pegou. Que engano, né? Uhum. Que engano, porque Deus sabe de tudo e vê tudo. E a nossa consciência, ao se praticar o mal, ela se carrega dessa maldade. Exato. São manchas que nós adicionamos ao nosso perispírito e que não tenho dúvida nenhuma de que todos nós, ao chegar no mundo espiritual, vamos nos deparar com essas verdades. Uhum. E só vamos um dia chegarmos próximo de Deus com o nosso espírito puro, limpo, alvejante, né? Sim. Como quando Deus nos criou. Uhum. Então, essa lei do progresso nos faculta esse adiantamento, nos faculta essa melhora em nosso espírito. Sim. Muito, muito necessário, né? Com certeza. E as expiações a qual nós estamos sujeitos, como você falou, vamos para o mundo espiritual, de repente somos resgatados e temos que reencarnar.
e viemos para um mundo de provas e expiações, se esse for o nosso destino, né? Então a nossa expiação, ela varia muito, segundo a natureza e gravidade da falta. Se as faltas que praticamos foram muito severas, severa vai ser a nossa expiação. Uhum. É uma lei, né? É. Lei de ação e reação, como você falou. Exatamente. Então, como estava falando da evolução, que é o nosso destino, é o nosso compromisso com Deus, e o tema que é céu, inferno, penas. Então, assim, como você falou, o sofrimento que esses espíritos passam no mundo espiritual, nos umbrais da vida, esse sofrimento sempre é inerente à imperfeição. Espírito perfeito não passa por essas situações. Sim. E toda imperfeição, assim como toda falta, traz consigo o próprio castigo, né, com consequências naturais e inevitáveis. Não tem como a gente se ver livre das punições, né, e que nós praticamos um dia encarnado. Não tem como. Apesar da gente estar falando em castigo e punição, parece que é Deus que está castigando e punindo, né? Mas não é, gente. Não, tem que lembrar que Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão. Quando a gente pratica uma falta, quando a gente pratica um crime, que seja, que nem você falou, pai, fica gravado no nosso perispírito, na nossa consciência aquilo. Mais cedo ou mais tarde isso vem à tona, não tem jeito. Você mesmo vai causar a própria punição, o próprio resgate em algum momento. Né? Tem que lembrar que Deus é um Deus Pai, é um Deus de amor. Né? É verdade. A gente fala punição, fala castigo, porque é como a gente associa na nossa linguagem mais fraca, né? Mas não é Deus que está punindo ou castigando. É você mesmo, é a gente mesmo que está resgatando os nossos próprios erros. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de mencionar aqui o livro Céu e Inferno, que é exatamente o livro que traz explicações bem detalhadas, né, sobre esse tema. E lá no capítulo 7º, na primeira parte do capítulo 7º, Kardec coloca 33 citações como se fosse um código penal da vida futura. A gente não vai poder ler todos, é óbvio, mas gostaria de ler uns dois aqui, uns 2, 3. O primeiro código que ele mencionou diz assim, ó, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então a gente já falou bem sobre isso, né? Que nós é que construímos a nossa vida futura. Cada um constrói com as suas atitudes, com seus atos, a vida que ele vai ter no futuro. Deixa eu ler só mais uma aqui, ó. Pode ler. Não há, a terceira, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então sugerimos aí que quem está nos acompanhando e que quer se aprofundar um pouco mais, leia lá no livro Céu e Inferno essas 33 citações de Kardec que formam um código da vida futura, né? Muito interessante. E gostaria também de fazer uma comparação de Deus e as suas atitudes para conosco, que poderia ser assim, ó, sobre prêmio e castigo, né? Imaginemos vamos trazer esse assunto aqui para a Terra. Um pai muito justo, muito amoroso para com todos os seus filhos e que lhes dá todos os benefícios como se fosse uma partilha igual para todos os seus filhos da Terra. O pai seria Deus e nós, habitantes da Terra, seus filhos, né? Então esse genitor compassivo concede aos seus filhos em regime de gratuidade, né? Não cobra nada pelos benefícios que nos concede. Então ele nos concede esses recursos divinos
na forma de vestimenta do corpo, a energia vital, que nós já falamos aqui, né? Sim. Que é a energia vital, que é o fluido vital, é o princípio vital. Uhum. A terra fecunda, onde todos podem dali tirar o seu alimento. O ar que respiramos, a defesa do monte, o ar nutriente, né? Uhum. O refúgio do vale, as águas tão necessárias para a nossa sobrevivência, né? Uhum. Estão aí na natureza, disponível para todos nós. Sim. A organização da família, os fundamentos do lar, a proteção das leis, os tesouros da escola bendita, a luz do raciocínio, as riquezas do sentimento, os prodígios da afeição, os valores da experiência, a possibilidade de servir. Tudo isso, esse Pai amoroso, nos dá gratuitamente. Uhum. Daí podemos usá-los à vontade. Então, sem que se lhes reclame esforço algum, e este Pai apenas lhe pede para que se aprimore. Só isso. Deus nos criou, nos deu todas essas facilidades da vida e só nos pede só tem uma condição, né? Uhum. Para que a gente use esses recursos e busque o nosso aprimoramento. Evolua, né? Evolua. Uhum. Evoluindo, nós vamos galgar mundos melhores, não vamos passar por tribulações, por sofrimentos no mundo espiritual. E estamos com isso agradando ao nosso Pai Criador. Uhum. E como você falou enquanto a gente estava no bate-papo, experiências também que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. No pai de família, né? O que um pai de família faz para educar seu filho? Exato, né? Então, quando o filho é negligente, o que nós fazemos como pais? Nós lhes castigamos na forma, não batendo, né? Porque bater ninguém educa filho batendo. Mas lhes castigando, tirando aquelas coisas que ele gosta, né? Ele gosta, dependendo da idade, tu deixa lá de castigo num canto, numa cadeira, né? Cheirando parede, né? Mas a gente castiga-os dessa forma. Tira o videogame, tira a bicicleta, não vai ao passeio tal, não sai mais com os amiguinhos. Exato. Se ele, com esses castigos, se redimir e passar a ser um filho bom e amoroso, pronto, está liberado. Tá liberado. Oi, pode falar. Eu ia comentar, né? Quem nunca deixou um filho seu de castigo, né? Pô, todo mundo que tem filho em algum momento passou por alguma arte que ele aprontou e deixou de castigo. Tu não deixa um filho seu de castigo para sempre. Não importa o que ele fez, tu não vai deixar nunca ele para sempre de castigo. Meu, se a gente que é imperfeito não consegue deixar um filho de castigo para sempre, imagina Deus que é perfeito, né, cara? Que é infinitamente justo. Não tem como, né? Não tem como. Então a gente falou muito de... Que isso? Uma moto. Voltou um pouquinho? Não, pode falar. Então tudo bem. Então a gente falou muito dos sacrifícios, né, dos castigos, entre aspas, que a gente passa quando é mal. E como é que a gente faz para sair dessa situação, né? Uhum. É o arrependimento. É. Quando eu me arrependo dos males que pratiquei, eu abro uma porta para minha salvação. Uhum. Mas esse arrependimento só não basta. Ele sozinho, só me arrepender? Não. Uhum. Eu tenho que concluir a minha expiação e a reparar todos os males que eu fiz a outrem. E o arrependimento é a porta aberta para que possamos ser atendidos, socorridos. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Se arrepender dos erros e enfim. Sem dúvida nenhuma. Uhum. E esse arrependimento, sendo sincero, de coração, você pode ter certeza que a espiritualidade maior, espíritos de luz, vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Uhum. Estamos livres de todos os maus que fizemos? Não, de maneira nenhuma. E a expiação, como tu disse, é feita na carne. Nós evoluímos no mundo espiritual, sim, mas é na carne, reencarnados, que a gente volta para reparar todos aqueles erros que cometemos. Sim. E voltamos numa família convivendo com aquelas mesmas pessoas que nós prejudicamos um dia.
que é o amor de um pai para com o filho, a filha com a mãe, com o pai, os irmãos. É esse amor que a gente tem para com os nossos parentes que justifica, por exemplo, o perdão que conseguimos. Viabiliza isso, né? Esse perdão. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Como também, nós sabemos, existem casos em que as famílias, os membros de uma família não se suportam. Por quê? Porque o espírito não conseguiu esse discernimento da verdade, do bem, do amor, e muitas vezes não convivem juntos exatamente por divergirem muito. Uhum. E o que acontece? Vão ter que, ao retornar ao mundo espiritual, reencarnar novamente com as mesmas figuras, às vezes com situações invertidas, até que consigam se amar, se perdoar. A gente já comentou isso no outro Edcast, né? Às vezes tu não consegue explicar por que tu se dá tão bem com um amigo, com um colega de trabalho, e com a própria família tu não se encaixa. Às vezes a relação é difícil com o pai, com a mãe, com o irmão. Mas é por isso, é perfeitamente natural. Você está convivendo no seio familiar com pessoas que foram desafetos do passado, que foram pessoas que você está precisando resgatar, não tem jeito. E aí, por mais que a gente esqueça do passado, mas algumas remanescências ficam, né? Sem dúvida, o espírito sente, né? Sente, e as relações elas são de fato mais complicadas, não tem jeito. Cabe nós lutarmos contra essas complicações e todo mundo se ajustar, né? É verdade. Então, todos os que nos acompanham e que têm problemas com a sua família, não me dou com a minha mãe, com meu pai, vamos pensar em amar essas pessoas. Exato. Mesmo que elas continuem não nos compreendendo. Exato. Mesmo que elas continuem nos odiando muitas vezes. Mas vamos cumprir aquilo que Jesus disse, né? Jamais pagar o mal com o mal. Com o mal. Mas sim pagar o mal com o bem. E o bem nesse sentido é o perdão. É a prece que você faz por essas pessoas. É a resignação por entender que se existe essa aversão de um para o outro, é porque alguma coisa em outra vida houve. Houve um motivo para isso, né? Para que a gente não vá passar depois no mundo espiritual por essas penas que nós falamos aqui, né? Muitas vezes fica lá sofrendo no umbral da vida, quando podia amenizar esse sofrimento, né? Não ser tão doloroso ficar anos e anos no umbral, para que vá ser resgatado lá na frente. E assim, de novo, não adianta ficar às vezes se martirizando, porque, meu Deus, passei a vida inteira com relação difícil com a minha família e não consegui. Não, tu não é um perdedor, né? Tu não é um fato. Às vezes é difícil mesmo, às vezes tu vai precisar de mais de uma encarnação, às vezes, até que tudo se ajuste, até que todo mundo se perdoe da maneira que precisa. Eu acho que um passo de cada vez, né? Se dessa vez tu conseguiu um pouquinho, na próxima mais um pouquinho, quem sabe, na próxima mais um pouquinho, até que tudo se ajuste. Que tudo se ajuste. Nem sempre é fácil resgatar tudo numa única existência. Aliás, a gente sabe que é impossível, né? Até a gente precisa de existências sucessivas aí para conseguir resgatar tudo que a gente precisa, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu creio que a gente tinha que falar sobre penas eternas, gozos eternos. Né? Sabemos que não tem penas eternas, né? Isso. Não ficamos para sempre sofrendo. Deus é justo, Deus é um pai, literalmente falando. Foi isso que Jesus veio nos ensinar, né? Que Deus é pai. Sim. E pai não deixa um filho para sempre de castigo. Mas assim, quando a gente conversava, o sofrimento, claro, eternamente ele não existe. Mas a felicidade chega uma hora que tu alcança, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Chega uma hora que você acha que consegue um estado de evolução X, que você alcança essa felicidade eterna e fica só para ajudar, né? Só para trabalhar para os outros, por bem, né? Sem dúvida nenhuma. Isto foi o que Deus nos deu como tarefa, né? Evoluir. Então, se tem 1000 reencarnações, ou não importa quantas tenha que acontecer, mas nós vamos evoluir. Sem dúvida nenhuma. O bem sempre vai vencer o mal. Sempre. Jamais o mal vai dominar
a humanidade? Jamais. Isso pode demorar, né? Pode demorar, mas o bem vai vencer. Então, nossos companheiros, nossos amigos que nos acompanham, nós vamos encerrar a aula de hoje e convido a todos vocês que no momento em que estiverem ouvindo a prece, façam também a sua prece, se conectem a Deus, ao nosso Mestre Jesus, para que a gente sempre tenha essa oportunidade, né? Então, nos conectando com o nosso bom Deus, nosso Pai, nosso Criador, queremos agradecer a Ti, Pai amado, por mais uma aula, por mais um momento em que, reunidos, pudemos falar nas leis divinas, podemos comentar sobre a necessidade de fazer o bem, sobre a necessidade de espiarmos as nossas faltas do passado. Mestre Jesus, nosso companheiro, nosso amigo, nossa luz, te agradecemos também, querido Jesus, porque estivesse conosco, porque nos ajuda, nos orienta. É esse o pedido que queremos te fazer. Que a tua luz sempre se faça presente. Que teu amor impere sobre toda a humanidade. Que todos os homens possam entender o teu Evangelho, mestre amigo. Segui-lo para a sua melhora, para o seu aperfeiçoamento moral. E assim, querido Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai Criador, dos nossos espíritos amigos que estão presentes, que vieram aqui também aprender conosco, de todos os demais espíritos e do nosso anjo de guarda, nosso e de todos os nossos ouvintes. Encerramos então a nossa aula de hoje, rogando a Ti, querido Jesus, que a Tua paz e o Teu amor permaneça entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, o tema da próxima aula é o princípio de ação e reação. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho do que a gente faz e onde isso se reflete. É verdade. Onde que vai bater, né? Onde que vai bater. E eu acho que era isso. Eu acho que fica de novo o recadinho, a gente sempre fala toda a aula, né? O tema dessa aula foi interessante. A gente gostaria de ter falado bem mais, mas o nosso tempo é curto. Gente, tenham dúvidas, nos perguntem, por favor. Tá aí o nosso e-mail, esdcast@esdcast.com.br. Tem o nosso Facebook, que é o facebook.com/esdcast. E no Twitter, o @esdcast. Gente, quanto mais participarem pra gente, vai ser uma alegria imensa estar podendo ajudar, procurando informação caso a gente não saiba, para poder ajudar vocês, né? Isso, sem dúvida nenhuma. Inclusive, gostaria de pedir a todos os que nos acompanham que façam parte do grupo ESDcast, porque toda vez que o Rafael fizer uma comunicação da aula, vocês já vão receber no seu Facebook. Então vocês já vão saber que tem um novo assunto lá para ser baixado. Só dar um curtir na nossa página já é o suficiente. Se você der um curtir lá, cada vez que eu postar uma nova aula, eu coloco o aviso lá, também já vai receber. Tá certo. Né? Então vamos encerrar, né? Então é isso. Então acho que por hoje conseguimos explanar o que a gente queria. Até a próxima aula e muito boa noite. Da minha parte também, muito boa noite. Que Deus vos ilumine e até a próxima aula.